Diria que é inevitável e diria que já foi previsto várias vezes aqui, o que nós falamos muitas vezes, que o governo gozou de uma certa bonança ainda do governo precedente, que não obstante a pandemia fez os deveres de casa, tentou, claro, politicamente nunca é fácil fazer o que tecnicamente deveria ser feito, mas mais ou menos foi naquela direção, estava colocando o país nos trilhos certos. Aí, até isso acabar, está acabando agora, basicamente. Então, uma série de crises que não são devidas, como o governo gosta de falar, à comunicação, nada a ver, porque se o que você fizer é bem feito, está certo, você pode até comunicar não da melhor forma possível, mas afinal das contas a verdade vai aparecer. Ao contrário, a crise está vindo de ações erradas mesmo, de coisas concretas. Então a crise do PIX, a crise da inflação, tanto a inflação em si, que está aumentando, todo mundo nota, quanto também a questão dos dados divulgados pelo IBGE. E aí a desconfiança que isso gera, né? A ideia de toda a crise do PIX e a volta atrás do governo. Também é interessante notar como a Lei Rouanet chegou a 34,4 bilhões em 2024, com um aumento de 500%, já chegou a uma somatória, um volume maior que o inteiro governo Bolsonaro e o governo Temer junto. E atenção, não só desperdício de dinheiro, quase sempre dado para artistas que já são milionários, artistas entre aspas, que são milionários, etc., mas inclusive continua sendo naquele projeto de manipulação da opinião pública e de narrativa, porque se compram os atores e cantores e musicistas exatamente porque se sabe que eles mobilizam alguns votos, especialmente dos mais jovens, etc. Tal. Não por acaso, estes atores, artistas, etc., estão basicamente em silêncio perante os números recordes de morte de dengue, perante os números recordes de desperdício de vacinas, as mortes recordes de Yanomamis, as queimadas na Amazônia, etc. E aí, quem acaba sendo informado com viés, por alguém enviesado, acaba achando que não esteja acontecendo nada. Então não é só desperdício de dinheiro, algo antieconômico, não eficiente, mas é, de novo, narrativa e manipulação. Ainda, um governo que apoia ditaduras Brasil afora, que hoje está se colocando no eixo do Irã, Rússia, China. Pode não ser, talvez, a primeira prioridade mesmo das pessoas, especialmente os mais pobres, que justamente estão pensando na renda, na inflação, na alimentação, etc. Mas também não deixa de ser um assunto importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, mesmo se pode simpatizar com a esquerda, não simpatiza com as ditaduras, obviamente. Essa é uma agenda de governo, não é um posicionamento da sociedade brasileira. Mesmo quem votou para este governo fica com vergonha de ter que justificar o governo fazendo essas bizarrices, né? Uma reforma tributária, que em teoria seria um dos grandes legados, o Haddad falou que ia ter o mesmo impacto que o Plano Real, e que evidentemente não está fazendo e não vai fazer nada disso, talvez muito pelo contrário. Uma reforma tributária cuja razão principal de existir, de acontecer, era a simplificação tributária, e está simplificando tanto assim que ainda ninguém entendeu o que vai acontecer exatamente. Existem estudos em curso que estão tentando prever quais as consequências para os vários setores. Uma reforma tributária que todo mundo viu ser pilhada, saqueada por grupos de interesse, um legislativo, um executivo fraco, fraquíssimo, que não conseguiu resistir e aí baixou as alíquotas dos grupos mais fortes que faziam mais lobismo, ou seja, não consertou a questão tributária para as próximas décadas. Ainda terá que ser feita uma verdadeira reforma tributária. Como você mostrou, os votos no Nordeste, que sabemos que o apoio no Nordeste está caindo, que é o reduto eleitoral principal do PT, de Lula, etc., que basicamente se elegeu, não só, mas especialmente graças ao Nordeste. Se não tiver aquele apoio massivo, não se reelege. Ainda, um governo, Lula, que evidentemente, quase com certeza, não vai ser candidato em 2026 e tem problemas enormes de sucessão. O mesmo Lula já falou disso. Lula quer, e termino, já falou que ele está ali
palavras dele, para se vingar de quem colocou ele na prisão, etc. E depois falou recentemente que está aqui agora, uma das suas missões é fazer com que, se esforçar para que a direita Bolsonaro não volte ao país em 2026, ou seja, uma questão mais política do que realmente a sociedade. E o que acontece? A população enxerga, especialmente os votos dos mais pobres que você mostrou, uma coisa que eu sempre repito, os pobres não são nem de direita nem de esquerda, os pobres não são ideológicos, a ideologia é um luxo barato de nós ricos, etc. Porque as pessoas normais, votam olhando a economia, a corrupção, para onde vai. Então, assim como apoiaram Lula agora, podem muito bem abandoná-lo em 2026 por questões pragmáticas. Não adianta vir com desculpa de fascismo, redes sociais, fake news, as pessoas olham as coisas reais.